E aí, meu povo, beleza? Hoje eu vou estar falando aqui sobre um assunto que para algumas pessoas é um assunto muito polêmico, para outras pessoas é um assunto que não é tão polêmico assim, e para outras pessoas é um assunto que não interessa, tá? Hoje eu vou estar falando sobre se a pessoa nasce ou não homossexual, tá? Só que antes de tratar da homossexualidade em si, de maneira mais direta, se a pessoa nasce ou não, primeiro eu vou falar de um negocinho chamado subjetividade. O que seria a subjetividade? A subjetividade seria a forma como o indivíduo percebe o mundo, seria a opinião individual, os desejos, ou seja, essa subjetividade é o que vai formar o eu do indivíduo, ou seja, é o que vai formar a identidade do sujeito, tá? Só que para a subjetividade ser constituída, vai ser necessário alguns fatores, que seria a questão biológica, social, que no caso aqui é sociocultural. Eu coloquei social para ocupar menos espaço. Ação do indivíduo e percepção geral, tá? Só que cada fator desse, ele possui as suas variáveis, diversas variáveis. Vou dar dois exemplos bem simplesinhos na questão biológica. Sabe-se que todos não têm a mesma quantidade de testosterona. Sabe-se que nem todos têm a mesma produção de ocitocina. Questão sociocultural seria ali as diversas culturas, o trabalho, a escola, o ciclo ali de amizade do indivíduo, enfim. Tem a ação do indivíduo, que eu acho que não preciso nem detalhar, vou nem falar muito dessa questão, que é bem notória. A ação do indivíduo, ou seja, são diversas, tá? E no caso, a percepção geral seria o fato de que as pessoas não percebem determinadas coisas da mesma maneira, com a mesma perspectiva, enfim, tá? Só que a percepção geral, tá? A percepção geral, que é algo que eu quero enfatizar, ela necessita desses três fatores, da questão biológica, sociocultural e da ação do indivíduo, ok? Esses três fatores é o que vai influenciar na percepção geral, tá? Então, os três estão ligados, não dá para você separar, tá? A percepção geral vai necessitar, sim, da questão biológica, social e ação do indivíduo, tá? Vou tentar aqui, vou colocar aqui uma questão que vai englobar isso para ficar mais, para melhorar a compreensão daquilo que eu estou falando. Vou resumir a questão do desenvolvimento, vou falar um pouco sobre o desenvolvimento. A pessoa, quando ela nasce, até então, tem ali a questão biológica, obviamente, e tem a questão social, que seria ali o pai, a mãe, que vai ali orientar a criança, vai ensinar a mamãe, papai, vai ensinar a falar. Então a criança, até um certo ponto, o ser humano, ele não tem domínio dos conteúdos que é passado para ele. Ou seja, ele não tem poder de modelar os conteúdos que recebe, tá? Então, no caso ali, no caso, se for seguir um conceito da questão da psicanálise mesmo, diversas vivências que a criança ela vivencia, no caso, vai ficar guardado ali no inconsciente, muita coisa, tá? E que no decorrer da vida da criança, esses conteúdos vão ser manifestados, tá? Muitos desses conteúdos vão ser manifestados no decorrer da sua trajetória na questão sociocultural. Aí a criança vai, cresce, torna adolescente, e ela vai chegar num certo ponto que, por meio da capacidade de iniciativa, essa pessoa, por meio da capacidade de iniciativa, ação do indivíduo,
ela vai ter, vamos dizer, o poder de modelar os conteúdos que ela recebe do seu meio, da sua cultura, do seu meio social. Então essa pessoa ela vai ter o que? Ela vai passar a ter domínio em certos conteúdos, claro. Até ela chegar nesse patamar, ela já foi modelada por uma série de etapas, de vivências que ela teve, tá? E que vai influenciar nos comportamentos, nas escolhas, na vida que essa pessoa vai ter. Mas tem um ponto que nem todos chegam, que seria a questão vamos dizer, autonomia, tá? Autonomia, não estou falando de ápice de autonomia, tá, gente? Seria autonomia, assim, um certo grau de autonomia, que a pessoa ela vai começar a modelar. Opa, recebeu um conteúdo do meio sociocultural? Não, mas espera aí. Mas isso aqui é assim? Não, porque eu não concordo, tal. Então, ela já vai ter essa capacidade de rejeitar algumas coisas, de aceitar outras, ou de aceitar algumas coisas, modelar, tá? E trazer para o entendimento dela. Enfim, seria isso. Ou seja, essa percepção geral do indivíduo vai depender desses 3 fatores, ok? Que tudo isso aqui vai ser responsável pela constituição da subjetividade do indivíduo em si, entendeu? Da formação da identidade dele. Agora eu vou detalhar mais um pouco, eu vou continuar esse segmento aqui, tudo que eu estou fazendo, eu vou continuar agora detalhando mais um pouco sobre a questão da percepção geral, ok? Então, beleza. Vou agora aqui apagar tudo, vou escrever outras coisas e vou dar continuidade ao assunto que eu estou abordando aqui, beleza? Então, pessoal, agora eu vou estar dando uma ênfase maior na questão da percepção geral, beleza? Peço desculpa aí pela minha caligrafia terrível, péssima, mas conforme eu for explicando, for lendo, vocês vão entender melhor o que está escrito aqui, tá? Continuando. A percepção geral, ela pode ser desmembrada em 3 etapas: sensação, organização perceptiva e identificação e reconhecimento. O que seria a sensação? A sensação é algo que está voltado mais para a questão ali dos 5 sentidos, ou seja, a audição, a visão, o olfato, paladar, tato, ok? Tem também a questão da organização perceptiva. O que seria isso, a organização perceptiva? Seria a forma como o sujeito elabora os conteúdos externos que ele recebe. Entendeu? Então ele recebe o conteúdo externo, tal, e a forma como ele vai elaborar ali, tá? Organizar, faz parte da questão aqui da organização perceptiva, beleza? Identificação, reconhecimento. Tá? A identificação e reconhecimento seria a própria questão do sujeito ali identificar algo como tal, ou identificar uma pessoa como tal, beleza? Gente, eu estou resumindo aqui, estou colocando aqui de maneira bem simplificada para melhorar o entendimento do que a gente está abordando aqui nesse vídeo, beleza? Se vocês quiserem se aprofundar mais nesses tópicos, da questão da percepção geral, no tópico da sensação, no tópico da organização perceptiva, tal, etc., vocês podem fazer isso também, beleza? Só estou fazendo isso aqui de maneira simplificada para melhorar o entendimento, para mastigar mesmo, ok? Vamos lá, continuando. Quero ressaltar aqui que a sensação, a organização perceptiva, identificação e reconhecimento são 3 fatores que estão ligados, tá, gente? Eles estão inteiramente ligados, ok? Ou seja, tudo isso aqui é uma coisa só, tá? Estão tudo ligado, beleza? Embora sejam tópicos, mas estão tudo ligado, ok? Um no outro. Vamos lá. Vamos agora voltar aqui na questão da sensação. Por meio da sensação, o indivíduo ele passa a ter ali as suas experiências de prazer e desprazer. As experiências de prazer e desprazer,
é algo ali que vai fazer parte da constituição do eu do indivíduo, da psique dele, tá? Essas vivências, tal, vai promover reações no organismo, entendeu? Que vai fazer com que o sujeito ali tenha percepções de tais vivências, percepção ou percepções de tais vivências. Quando ocorre essa percepção, ou seja, ele passou a receber essa informação do mundo externo, deixa eu pegar um giz aqui, do mundo externo, e vai fazer com que ele tenha, com que ele perceba tal fenômeno, e ali ele vai organizar dentro dele aquele conteúdo, tá? Ele tem domínio nessa questão de como vai organizar, dependendo da situação, dependendo no caso da situação ou da idade do indivíduo. Pelo que eu sei até aqui, dependendo da situação, a pessoa tem essa capacidade de modelar determinadas vivências depois vamos dizer, dos 12 anos, tal. A pessoa já começa a criar essa capacidade de modelar essas informações que recebem, beleza? Mas antes, geralmente as pessoas não têm essa capacidade na infância, entendeu? Então é onde ocorre geralmente os traumas com mais facilidade. Não que traumas não ocorram na vida adulta, ocorre também, dependendo da situação. Se for uma situação que promova uma extrema carga afetiva, entendeu? Mas não vou entrar em muito detalhe. Ou seja, vamos lá. Promoveu aqui as reações, aí ocasionou as percepções. Esse percepção ou percepções, o que acontece? O indivíduo vai elaborar dentro de si esses conteúdos e ele vai passar depois. Ele vai passar depois a reconhecer esses determinada situação, determinada coisa. Ele vai passar a reconhecer, a encarar de uma determinada maneira prazerosa, desprazerosa, entendeu? Enfim, vai variar bastante da situação e da forma como o indivíduo ali ele integra essas informações na sua cachola, beleza? Então todo esse processo de sensação que vai promover o prazer, desprazer, que tem a participação aqui na constituição do eu, que vai promover as reações no caso seria no organismo, o que vai fazer com que o indivíduo tenha determinada percepção ou percepções. Daí ele vai organizar esses conteúdos. Quando eu falo assim, ele vai organizar, não quer dizer que esse organizar esteja no controle dele, tá, gente? Pode estar como pode não estar no controle dele, a forma como ele vai elaborar esses conteúdos, beleza? E vai passar com que ele tenha uma certa identificação, a reconhecer algo como tal, uma determinada situação como tal, uma vivência como tal, beleza? E todo esse processo aqui, ele vai constituir a subjetividade do sujeito, ou seja, a forma como ele vê, ele encara o mundo, os seus desejos, a opinião individual, enfim, seria todo esse processo aqui responsável pela questão da subjetividade, tá? Busquei montar essa linha aqui de raciocínio para mastigar, para ficar mais fácil a compreensão. Agora voltando na questão aqui, que eu já ia abordar, que foi falado no começo do vídeo, da questão se a pessoa nasce ou não homossexual. Gente, para pensar bem. Poxa, na Constituição
da subjetividade do indivíduo, tal, nos seus desejos, na forma como ele encara o mundo, na sua opinião individual. Se tem toda essa variável, que pode, toda essa variável aqui, nessa parte do vídeo e na outra, que eu apresentei, como é que uma pessoa tem a cara de pau de falar que uma pessoa já nasce homossexual? Já nasce com desejo homossexual? Tem toda uma questão por trás aqui na constituição da psique da pessoa. Aí vem uma pessoa, isola um fator, aí vem falar que a pessoa já nasce homossexual. Ah não, porque teve um estudo aí de 2009 que não sei o que e tal. Gente, a complexidade da constituição da subjetividade, da psique do sujeito, vou falar para vocês, é muito mais profundo que isso aqui que eu apresentei. É muito mais profundo, o buraco é bem lá embaixo mesmo. É que aqui eu busquei aqui simplificar da melhor maneira que eu consegui, entendeu? Mastigar bem. Aí tem pessoa que mesmo sabendo de tudo isso, para manter simplesmente uma opinião, ou por questão política mesmo, vem falar que a pessoa já nasce gay, já nasce lésbica, já nasce bi, que a pessoa já nasce trans, a pessoa nasce... Tem gente que fala que a pessoa já nasce transgênero, falar que a pessoa já nasce transgênero, ou seja, nasceu um cara lá, aí o cara fala que é uma mulher presa no corpo de homem. Aí tem pessoa que vem falar que ele já nasceu assim já. Então, gente, são diversos fatores que vai influenciar na forma como o indivíduo vai encarar o mundo, como ele vai se ver nos seus desejos. Então, são diversos fatores, entendeu? Agora, o que acontece? Quando a pessoa nasce ali com alguns instintos básicos. No caso, tem a questão, a pessoa já nasce, geralmente, né? Chora, embora a criança não venha nascer chorando. Quando o médico dá um tapa na bunda, ninguém ensinou para ela chorar, isso já é instintivo. A fome, entendeu? A questão do egocentrismo da criança, ou seja, quando tá com fome, chora, até que a mãe venha lá, dê o leite e tal, aí a criança se acalma. Ela não tem consciência disso ainda, é tudo instinto dela, tá? Isso é o instinto básico. Mas na questão do desejo, na forma como ela vai se ver, a opinião dela, é algo ali que vai ser construído. É algo que vai ser construído por meio de orientações, por meio de influências. Ou seja, a criança vai crescendo, ela já começa a ter os processos de modelações dentro de casa. Dá um exemplo bem simples aqui. Quando a criança começa a aprender a falar mamãe, papai, estão modelando ela, estão ensinando ela está ouvindo, ela está vendo as pessoas, entendeu? Então, ela vai se constituindo ali por meio do outro, por meio da relação com o outro, tá? Ela ainda não tem autonomia para falar, eu quero isso de fato porque é por conta disso e disso, eu quero isso porque é para isso e isso. Não, ainda não tem esse senso de julgamento ainda, entendeu? Depois que passa um tempo, tal, a criança ali chega na adolescência, já começa ali o processo de autonomia. Ou seja, ela já começa a receber informações do seu meio, ela tem um entendimento daquilo, ela passa a ter uma capacidade de aceitar ou rejeitar aquilo, se vai querer ou não, e ela também vai começando a ter a capacidade de modelar aquele conteúdo, de distorcer, tal, de levar para o entendimento dela. Então ela já começa a ter essa capacidade. Aí para chegar nesse nível, até na questão do desejo mesmo, tem toda uma questão de orientação, tal, algo que a criança pode vivenciar, que pode influenciar ela. Poxa, tudo uma variável, tudo uma complexidade. Ainda a pessoa vem falar que uma pessoa já nasce homossexual. Gente, tá de brincadeira, isso aí
Isso aí é um absurdo. Isso é um absurdo. Ninguém nasce homossexual, entendeu? Aí você fala, pô, Kempis, mas a pessoa já nasce heterossexual? Ué, também não. Isso também é algo que a pessoa vai aprender. A criança nasceu, ela vai ver alguém, ela vai ver um homem beijando uma mulher, ela, por meio das experiências e das orientações, ela vai ter esse desejo. Bom, mas se ela não for orientada, como é que ela vai desenvolver algo que não aprendeu? Na questão de orientação, de desejo, essas coisas. Bem, aí surge aquele questionamento, mas poxa, será que não tem uma linha tal que explique como uma pessoa se torna homossexual, etc. Bem, na questão psicanalítica também tem suas variáveis e tal, mas eu ouvi um caso, inclusive uma psicanalista relatou, de uma mulher que casou com um homem muito mais novo que ela, se eu não me engano era 10 anos mais novo, era bem mais. E o que acontece? Ela teve 2 filhos com um cara, tá? E assim, ele era jovem, um cara inexperiente, tranquilão, não sabia fazer muita coisa, então quem vestia as calças ali dentro de casa era a mulher, tá? E era um cara muito ausente, assim, dos filhos e tal, dos 2 filhos. E esses filhos tiveram mais apreços da mãe, o amparo da mãe, tiveram mais contato, esse apego com a mãe, com a figura da mãe, com essa figura da mulher e tal. E ali os meninos foram, houve ali um desenvolvimento nos meninos do desejo homossexual, com essa relação aí com esse afastamento do pai, esse apego abusivo à mãe, da figura materna, tal, essa questão, eles desenvolveram ali a característica afeminada, tal, e com isso o desejo homossexual. Observação, não quer dizer que um cara é afeminado que ele seja homossexual, tá? Mas tem casos e casos. Ou que pode levar à homossexualidade, tem casos e casos. Nesse caso, os meninos se tornaram ali homossexual. Aí essa mulher com esse cara teve uma filha, tá? Só que essa mulher vivia falando mal do cara, reclamando pro filho, pra filha, tal. Essa menina pegou a aversividade à figura do pai, ao pai em si, que seria o primeiro homem a quem ela teria contato ali dentro de casa. Enfim, toda uma questão. Contato que eu falo é que tem toda uma questão do desenvolvimento do complexo de Édipo e tal, que já é uma parada bem mais complicada para entrar em detalhe agora, tá? Mas se vocês quiserem dar uma pesquisada sobre o que é o complexo de Édipo, como ele ocorre, beleza? Vocês podem ficar à vontade também. Aí, enfim, nesse caso, ou seja, a filha se tornou lésbica e os filhos se tornaram homossexual, beleza? Mas não quer dizer que todo caso que ocorre essa situação, as crianças se tornam homossexual, entendeu? Tem diversas tem diversas variáveis, são muitas variáveis na qual uma pessoa pode se tornar homossexual, entenderam? Enfim, continuando. Numa pegada analítica, assim, a menina, ela tem primeiramente a mãe como referência, tal. Então, se a mãe for muito devoradora, não for uma mãe muito acolhedora, que proporciona em excesso muito desprazer na filha, a filha ela tem uma tendência de ter uma aversividade à mãe, à figura da mãe e tal, e com isso pode desenvolver uma homossexualidade? Pode, como também não pode, entendeu? Não posso dizer que aqui 1 mais 1 é 2, tem diversas variáveis que podem ocorrer. Outro exemplo também da mulher, no caso ali também, se a menina ela não tem uma boa relação com o pai, quando criança tal, acabar não gostando do pai, pegar uma agressividade, também pode desenvolver um desejo homossexual. Todos os casos que ocorre isso? Também não, entendeu? Não é todos os casos, tá? Bem, no caso do homem, um pai muito ausente, uma experiência muito desconfortável com o pai e tal,
pode ali promover na criança ali uma sensação de exclusão do mundo masculino. Pode. Isso pode ali fragilizar a masculinidade. Pode ser que um indivíduo se torne homossexual? Pode. Pode ser que não se torne? Pode também. Pode ser que essa pessoa se case e tenha essa masculinidade fragilizada, onde vai ser manifestada ali na relação com a mulher, entendeu? Que não, pode ser que não seja algo bacana, dependendo da mulher. Então tem toda uma variável aí também, tá? Então, apresentei esses exemplos, mas a gente tem N variáveis de uma pessoa se tornar homossexual. Eu já vi um caso de uma jovem que teve tanta frustração, tentou tanto relacionamento com os meninos, tanto, foi tão decepcionada, e você vê que ela conseguia de boa, mas os caras que geralmente não ligavam tal. O que acontece? A menina pegou uma agressividade ao homem, virou lésbica. Ela era? Não. Mas o que? Esse excesso de frustração fez com que ela se tornasse. A mesma coisa também pode acontecer no homem. Ou seja, não é à toa que tem muito cara aí que fica com um monte de mulher, tal, depois acaba se tornando um homossexual, entendeu? Alguns por motivo de frustração, outros possa ser que simplesmente por curiosidade, entendeu? Por ter curiosidade de querer vivenciar experiências novas e acaba gostando, entendeu? Então tem diversas variáveis. É com todas as pessoas que acontecem isso? Não, entendeu? Vai de pessoa para pessoa, tá? Tem pessoas que começam a andar com pessoas homossexuais e começam a ser influenciadas ali, tal, e por fim acaba se tornando homossexual também. Tem gente que acha esse exemplo aí um absurdo, mas existe, tá? Só que é todo caso? Não, nada a ver isso aí. Tem pessoa que anda, cuja até a maioria dos amigos é gay ou lésbica, e nem por isso a pessoa se torna gay ou lésbica, mas tem pessoas que se tornam, entendeu? Então, são diversas variáveis que podem tornar uma pessoa homossexual. Gente, tem outra coisa também que muitas pessoas gostam de vilipendiar, ficam até dando risada, dizem, nada a ver, isso não tem nada a ver, ficam zoando. A questão do estupro. A questão do estupro. Uma menina que é abusada pelo pai. Essa menina tem ou não tem uma tendência a ser lésbica? É todo caso de estupro que a mulher se torna lésbica? Não. É toda lésbica que se tornou lésbica por conta de estupro? Não. Mas pode acontecer também, entendeu? Do pai ali, ou tio, outro homem estrupar ali a menina pega a aversividade a quem? Pode pegar uma aversividade não só aquele cara, mas a todos os homens, a qualquer figura que faça ela lembrar o abusador, faça lembrar de maneira consciente ou venha remeter isso de maneira inconsciente também. Pode acontecer, como não pode acontecer, mas não deixa de ser um fator que pode promover um desejo homossexual. No caso do homem, um homem que foi abusado ali, ele pode também ter pode surgir nele ali um desejo homossexual. O cara que foi abusado por uma mulher quando era pequeno, tal, ficou desconfortável, ficou com medo, pode pegar uma aversividade ali não só aquela mulher, mas a qualquer mulher, entendeu? Então tem também essa questão que muitas pessoas gostam muito de falar, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, tem a ver sim. A questão do abuso tem a ver sim, entendeu? Então eu achei que é importante ressaltar essa questão, porque eu já vi muitas pessoas vilipendiando isso, falando que não tem nada a ver. Então, esse vídeo aí eu fiz como vocês podem perceber aí, eu fiz com muita simplicidade, tentei mastigar ao máximo, tá?
aqui para passar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E quem não gostou também, posso fazer nada. Se quiser gostar, se você gostou, beleza. Se não gostou, direito seu também. E é isso aí. Obrigadão, pessoal. Vou estar fazendo outros vídeos aí. E é isso aí. Valeu!